Olá, professores de todo o Brasil. É uma alegria imensa ter vocês aqui unidos por uma causa tão especial, que é garantir que nossas crianças aprendam a ler e escrever com sentido, prazer e sucesso. Sei que cada um de vocês que estão aqui carregam histórias, desafios e conquistas no chão da sala de aula. Esse encontro também é um espaço para celebrar, sim, nesse último dia do mês de setembro, né? Vamos iniciar o mês de outubro, que é o mês, né, da nossa avaliação, uma avaliação tão importante para todas as nossas crianças. É um espaço aqui também para celebrar o trabalho incansável que cada um de vocês executou em sala de aula. A alfabetização é o coração da escola. Quando uma criança aprende a ler e a escrever, abre-se uma janela para o mundo. E nós, os professores, somos os guias para essa travessia. Portanto, essa live não é apenas minha, é nossa. Vamos trocar, refletir e pensar juntos caminhos para fortalecer a prática. E para iniciar nossa conversa, professores, quero que vocês vão lá no chat e escrevam o nome da cidade e o estado no qual vocês estão falando. Vamos mostrar para o Brasil a força dos professores alfabetizadores. Escrevam aí, profs, eu vou esperar um pouquinho, hein? Bora lá! Enquanto isso, eu gostaria de falar para vocês, né, do tema, no tema escolhido para o nosso encontro, da palavra ao texto. Vamos aqui nesse encontro pensar em tudo que a gente já conversou por aqui, né? Não só da palavra, mas onde a gente começou os primeiros passos que nós demos. Portanto, esse encontro, vamos celebrar a palavra, da palavra ao texto, como o Saeb avalia a escrita dos estudantes do segundo ano. Bora lá, professores? Então, o que vamos ver nesse encontro? O que, que vocês, né, podem esperar desse encontro? Nós vamos conversar sobre como a produção escrita é analisada nessas avaliações, quais critérios são considerados, o que esses resultados revelam sobre os avanços na alfabetização e também o que fazer para melhorar o desempenho dos estudantes nas atividades escritas. Então, eu não quero aqui, professores, esgotar o assunto. Nós vamos conversar sobre cada um desses pontos. Vou trazer aqui, né, como, né, eu olhei, como provavelmente essas avaliações irão acontecer. Mas também vamos pensar que práticas podemos fazer ainda esse mês, antes da avaliação, se você é um professor que a escola vai ser sorteada, né? O que a gente ainda pode fazer para garantir o sucesso das crianças nessa avaliação? Lembrando, profs, que para além do SAEB, nós também temos as avaliações estaduais, da onde vai mensurar a cidade, né, a quantidade de crianças alfabetizadas em cada cidade, que também é muito importante, né? Então, a avaliação estadual vai definir o ICA, Índice de Criança Alfabetizada. Então, não importa se você está aqui focado na avaliação do SAEB ou da avaliação estadual que vai acontecer na sua cidade, é muito importante nós pensarmos que o que vai garantir o sucesso da criança nas avaliações é o trabalho que você executa no miúdo em cada sala de aula. Então, não é a avaliação pela avaliação, é a avaliação que vai mensurar todo o trabalho que foi feito e as aprendizagens que foram consolidadas. Bora lá, professores, conhecer o que eu preparei para nós nesse encontro? Já escreveu seu nome?
a cidade da onde você está nos assistindo. Então, bora lá para esse encontro. Eu gostaria de começar a falar com vocês, acolher vocês com um trecho, né, de um texto do nosso querido Rubem Alves. E ele fala mais ou menos assim: eu aprendi a gostar de música clássica muito antes de saber as notas. A minha mãe tocava-as ao piano e elas ficaram gravadas na minha cabeça. Somente depois, já fascinado pela música, fui aprender as notas, porque queria tocar piano. A aprendizagem da música começa como percepção de uma totalidade e nunca com o conhecimento das partes. Isso é verdadeiro também sobre aprender a ler. Ai, nosso querido Rubem Alves, ele fala tanto com esse texto, né? Gaiolas ou asas, que vai estar no livro dele, A Arte do Voo ou A Busca da Alegria de Aprender. Então, é um livro maravilhoso e que ele tem esse texto que fala tanto para nós, professores alfabetizadores. Por que, professores? Porque antes mesmo de entrar na escola, a criança já vive em um universo de texto. Ela escuta histórias contadas pelos familiares, vê placas e rótulos no cotidiano, observa mensagens em celulares e até acompanha músicas e propagandas que circulam em seu entorno. Então, muitos professores às vezes têm o hábito de falar assim, mas essa criança chegou aqui tão crua, tão imatura, né? Então, é bom a gente considerar que as crianças, quando chegam na sala de aula, né, que o mundo da criança é para além daquele que estão, né, nas quatro paredes. A criança vive o mundo lá fora e ela traz elementos desse mundo tão particular para a sala de aula. O bom professor conversa com esse mundo. O bom professor dialoga com esse mundo próprio da criança. Então, tudo aquilo que ela vê escrito nas placas, né, das lojas, da padaria onde ela entra, dos convites de aniversário que ela recebe, os bilhetes que ela vê na porta das suas geladeiras, as cartas, quando a mãe fala de carta, ou até mesmo do e-mail que tem que mandar para algum lugar, ela vê, né, ela enxerga as receitas, os classificados, os QR Code, né? Então, tanta coisa que essa criança é imersa no seu dia a dia, no dia mesmo que ela vive. E a criança, quando ela chega na sala, ela aprende melhor quando o professor vem dialogando com esses movimentos que a criança faz fora da escola, o caminho que ela vem para chegar na escola, né, os acontecimentos que elas chegam contando. Então, o bom professor é aquele que faz com que o conteúdo que ele precisa trabalhar dialogue com a vivência das crianças, né? Assim a gente conecta a criança com tudo aquilo que é importante que nós iremos falar com elas. A escola, nesse viés, né, ela sistematiza aquilo que era apenas vivência cotidiana, oferecendo intervenções planejadas que ajudam a criança a compreender a função social da escrita, a se apropriar do sistema alfabético e a desenvolver autonomia como leitora e escritora. Então, desde o início, quando a criança coloca os pezinhos, né, na sala de aula, você, professor, eu, professora, que sou de alfabetização, a gente vai conduzindo a criança, né, nesse caminho, vamos conduzindo a criança. Eu gosto muito de lembrar um livro que vocês devem conhecer, O Menino que Aprendeu a Ver. O que a criança via no seu cotidiano, né? Os seus olhos estavam acostumados a enxergar e muitas vezes sem ver, é na escola que ela aprende a ver. É na escola quando ela aprende, eu vou falar aqui de exemplo, né? Quando a professora começa a trabalhar a letrinha A, assim como no livro, a criança começa a enxergar essa letrinha em todas as palavras que ela vê no seu caminho, né? E assim por diante. Cada trabalho que o professor, né, realiza em sala de aula, a criança costuma enxergá-lo fora dela. E eu sempre falo, profs, que é igual assim, não sei se vocês já tiveram essa experiência.
Quando uma mulher engravida, parece que toda a cidade engravida junto, porque é algo tão especial que ela está vivendo dentro de si, que ela passa a enxergar a barriga de todas as mulheres grávidas em sua cidade, não é? Então, com a criança não é diferente. Esse movimento que ela vive em sala de aula é tão importante para ela, embora muitos professores não consigam enxergar, né, nos olhos da criança, a intensidade que ela vive esses momentos. Mas ela vive sim, e esses movimentos são proporcionados por você, por mim, por nós, professores alfabetizadores. Então, como sistematizar esse conhecimento? Como trazer o que a criança traz, né, de fora da sala de aula? Como alinhar esses conhecimentos, as habilidades que eu preciso trabalhar, que está no nosso documento norteador, seja para o primeiro ano, seja para o segundo ano? Como eu vou trabalhar tudo isso aqui que a gente conversou, no qual eu falei que a gente precisava dialogar, que a gente precisava conversar com o cotidiano dessa criança. Como eu vou sistematizar esse conhecimento em sala de aula? Você tem algum palpite, professor? Eu trago aqui o que eu encontrei nos nossos documentos norteadores, né? Eu faço um bom trabalho de sistematização, né, desses conhecimentos quando eu integro, quando eu entrelaço o trabalho que precisa ser feito com a oralidade, com a leitura e escuta, com a análise linguística e semiótica e a produção de texto. Não tem como a gente falar de cada um desses eixos sem estar entrelaçando, né? Sem que um perpasse pelo outro, porque nós já sabemos que através dos nossos documentos norteadores que o bom trabalho, que o trabalho do professor alfabetizador, ele precisa partir do texto. E se ele parte do texto, exige a conversa sobre esse texto, exige a leitura desse texto, exige também o trabalho com as partes menores, né, com os elementos, com as palavras desse texto, com as sílabas desse texto, com a letra que a gente vai encontrar ali no texto. Então, precisa estar entrelaçado nesse trabalho de análise linguística e semiótica e que tudo culmine numa produção de texto, seja essa produção oral ou escrita. Aí eu trago aqui para vocês, professores, algumas habilidades de alfabetização, algumas habilidades que vão nos ajudar a chegar nessa palavra, para que nós possamos chegar nas frases e no texto. Lembrando, prof, quando eu falo que a gente vai chegar na palavra, eu não estou querendo dizer aqui que a gente vai começar nas partes menores, porque se a gente fala que tudo começa pelo texto e pela conversa sobre o texto, eu quero só separar aqui para vocês quando que em sala de aula eu começo ali fazer a habilidade de pensar atividades que vão dar conta dessas habilidades. Então, nós temos aqui a habilidade de EF01, LP04, que é onde a criança começa a distinguir as letras do alfabeto de outros sinais gráficos. Nós sabemos que a criança chega na escola, quando ela vai escrever, ela coloca letra, ela coloca número, ela coloca desenho, né? Então a gente faz o trabalho com a criança dela perceber as coisas escritas e que essas coisas que ela encontra escrita, ela usa letras, usa também desenhos, usam também outros sinais, mas que a gente forma as palavras utilizando as letras, né? Então, ela vai entender a habilidade, né? A gente vai trabalhar com a habilidade AF01LP08, onde nós vamos ajudar essa criança a relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita. Elas vão aprender a segmentar oralmente as palavras, reconhecer que palavras são compostas, né, por pautas sonoras, e na hora que ela for fazer a sua tentativa de escrita de palavra, ela vai fazer sim, vai decodificar quando a criança está ali naquela fase inicial, pá, né,
lá é o início de tudo, ela vai comparar palavras identificando semelhanças e diferenças nas sílabas iniciais, elas vão começar a reconhecer as sílabas, os nomes, os pedaços que começam o nome dos seus amigos. Né? Elas também vão ali na habilidade EF01, LP013, comparar palavras identificando semelhanças e diferença em sílabas mediais e finais. Como eu falei do livro anteriormente, essa criança ela vai começar a enxergar o mundo, né? E com isso ela vai aprender também, né? A gente vai trabalhar com essa criança a leitura de palavras novas, com precisão na decodificação e no caso de uso de palavras frequentes, ler globalmente por memorização. Eu trouxe aqui algumas habilidades, tem mais, professores, tem as habilidades ali que a gente trabalha estratégias de leitura, mas eu quis trabalhar aqui, como o nosso tema é da palavra ao texto, como eu trabalho para iniciar esse processo de construção da palavra com a criança, né? Quando a gente fala da palavra escrito aqui, a gente não pode esquecer nunca que essa palavra é cheia de histórias. Não podemos deixar de conversar aqui na força dessa palavra. Por isso que a gente inicia esse trabalho com o texto. Porque é só no texto que essa palavra vai ter um sentido. É só no texto que a criança vai saber se é manga de camisa ou se é manga fruta, se é saboneteira árvore, ou se é saboneteira que guarda o sabonete, ou até mesmo aquela saboneteira das mulheres que estão muito fitness, né, muito magras, tem aquelas saboneteira aqui próximos ao pescoço, né, próximo ao colo. Então, é só no texto que a criança vai encontrar o sentido desta palavra. Então, vamos pensar, professores, nesta palavra que move o mundo, dessa palavra, sim, que inicia esse processo de leitura e escrita, mas dessa palavra forte, dessa palavra que no texto tem um sentido todo especial. Então, da palavra ao texto, como o Saeb avalia a escrita no segundo ano? Olha, a gente olha esses meninos, né? Sentadinho escrevendo, a gente logo imagina o movimento que nós vamos viver daqui para frente, né? Setembro, outubro, novembro, outubro, a avaliação no caso do Saeb, outubro, em alguns estados, a avaliação estadual. Então, nós vamos viver um movimento daqui para frente, onde nossas crianças vão poder mostrar todas as experiências de aprendizagem que elas tiveram conosco. Ai, dá um frio na barriga, não é, professores? O que que vocês vivem? Como, escrevam aí como vocês se sentem nessa semana, nas semanas que antecedem uma avaliação externa. Eu sempre lembro que quando chega o mês da avaliação, vai me dando assim uma mistura de angústia, né, de certeza sim do que o dever foi cumprido, mas dá aquela preocupação: será que eu fiz tudo mesmo? Será que eu não podia ter ido também por um outro caminho? E isso faz parte desse nosso processo, né? Dessa caminhada nossa pedagógica nesses anos de sala de aula. A gente sempre, assim como o filho, a mãe sempre acha que poderia ter feito algo mais. O professor, quando vai chegando no final do ano, não só em época de avaliações externas, mas quando vai chegando no final do ano, que ele está pronto a se despedir dessas crianças e receber outras, ele fica pensando o que eu poderia ter feito de diferente. Não é mesmo, professor? Você também sente isso? Conte aí no chat. Então vamos ver, né, como que essas avaliações vão aparecer. Aí, o que que eu fiz? Para pensar, né, nesse encontro, eu visitei lá a nossa escala de proficiência e vi o que tinha lá na nossa escala, pensando em cada nível e pensando nessa pontuação, né, desse nível de 7,4, esse desempenho de 7,43, onde a criança é considerada alfabetizada. Então, aqui nesse nosso encontro, eu peguei especialmente esse corte, né, que está ali no nível 4, desempenho maior ou igual a 725 e menor que 750. Nós sabemos que a data de corte é 743. Então, em relação à escrita, o que provavelmente vai ser cobrado dessa criança?
Escrever a partir de ditado de forma ortográfica palavras trissílabas compostas por sílabas canônicas, né, consoante, vogal, e não canônicas, que é padrão silábico diferente de consoante e vogal, com consoantes que apresentam correspondências regulares diretas entre letras e fonemas. Então, isso, no caso, né, da escrita de palavras, é o que poderá ser cobrado. Escrever texto do campo de vida cotidiana a partir de uma proposta de produção de convite, lida pelo aplicador, adequado ao propósito comunicativo de convidar para uma festa, ainda que sem especificar o evento para o qual se convida, mas que apresente um dos outros elementos demandados pelo gênero: local, data, hora e destinatário. O texto pode apresentar desvios ortográficos que comprometam sua compreensão, assim como segmentação inadequada das palavras que o compõem. Então, nós vimos aqui, ó, palavra trissílabas com sílaba canônica e não canônica, o padrão silábico que vão ser trabalhados. Texto da vida cotidiana aqui traz especificado o convite, mas traz aqui também que a gente não pode deixar de escrever a estrutura desse convite, né? Mas que algumas, às vezes a criança pode esquecer de colocar o tipo de festa, mas ela não pode perder os elementos ali que compõem o convite, né? Deixa eu ver. Ah, o texto também pode apresentar desvios ortográficos. Nós estamos falando aqui de uma criança, né, do segundo ano. Vamos ver outra coisa que também poderá constar nesse item. Nesse item não, né? Nesse item de produção de texto. Escrever frases soltas, porém vinculada ao propósito de recontar um conto tradicional lido pelo aplicador, sem o uso de elementos de coesão, como segmentação inadequada das palavras que compõem o texto, e grafia que compromete significativamente a compreensão do que foi escrito. Vamos de novo, professor, que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Escrever frases soltas, porém vinculadas ao propósito de recontar um conto tradicional lido pelo aplicador. Ele poderá ter, não ter os elementos de coesão, como poderá, às vezes, estar segmentado ali de forma inadequada, poderá ter uma grafia, mas não poderá ter uma grafia que comprometa significativamente a compreensão do que foi escrito, tá? Então, bora lá. A estrutura de um teste de escrita. Como será que esses testes vão aparecer? Comumente são compostas por três questões, né, dali de itens. Quando a gente olha a matriz de referência, a gente já vê ali as três questões, né? Quando a gente fala que são 39% da avaliação de apropriação do sistema de escrita alfabética, né? 50 e poucos por cento que vão trabalhar ali os eixos de leitura, 3% da de produção de texto. Aí, nessa produção de texto, os itens vão aparecer assim. A partir de um ditado, a escrita de palavras compostas por sílabas canônicas. A partir do ditado, a escrita de palavras compostas por sílabas não canônicas. A partir de texto não verbal, a escrita de um pequeno texto narrativo. Então, poderá aparecer assim, e a gente vai continuar conversando através da escrita de uma palavra ditada, profs. Eu acredito que vocês vão lembrar geralmente como esses textos aparecem. Lembrando que esses modelos que eu trouxe aqui, eu peguei lá no CAED, né? Eu peguei através do CAED, lá na plataforma da criança alfabetizada. Então, algo que precisa falar aos nossos ouvidos, né? Falar aos nossos olhos e ouvidos. Como essas avaliações estão lá? Realizar a leitura delas e ver o que dá para ser aplicado em sala de aula. Então, aqui eu tenho, ó, escreva a palavra que eu vou dizer: pijama. Então, o professor vai dizer, né, o aplicador vai dizer pijama e a criança escrever no espaço abaixo. Uma outra forma dela aparecer, através da escrita de uma frase, essa também, esse item foi tirado também da avaliação ali contínua de aprendizagem do ciclo 3.
Então, veja a cena abaixo. Escreva uma frase contando o que acontece nessa cena. Depois a gente vai ver como vai acontecer essa correção, ok, profs? Então, pode, aí na hora que a gente vai, né, como eu falei que a gente ia ver, já enxergando logo aqui no caso, a escrita de frase a partir da cena. Nessa questão, o estudante precisa escrever uma frase descrevendo a ação que se desenvolve na cena apresentada. Olha o que que a menina está fazendo. Então, a correção vai ser feita da seguinte forma: em relação à plausibilidade, né? Se o que a criança escreveu é plausível à cena, né, tá de acordo com a cena, se ela tem pouca plausibilidade ou incoerente em relação à cena. O que a criança, lembra quando eu falei que pode até ter desvios ortográficos, né, de segmentação, mas ela não pode se perder do sentido da cena que está sendo apresentada. Então, olha, aí a criança vai ser vista se ela escreve corretamente, como se ela escreveu corretamente toda, né, a frase, se ela escreveu com desvios de escrita alfabética, com desvios do nível silábico alfabético, com desvios de nível silábico, ou ela escreveu ou ela fez essa escrita, né, em nível pré-silábico. Então, essa criança, esse item vai sendo pontuado conforme esses pontos. Aí nós também vamos encontrar essa atividade escrita através da escrita de um convite. Lembra que a gente viu lá quando, né, a gente olhou na escala? Essa também foi um item tirado da avaliação contínua de aprendizagem que está lá, né, no criança, na plataforma do Criança Alfabetizada. Então vamos lá, questão 4 era a questão 4, né, dessa avaliação. Será inaugurado um parque no seu bairro com várias atrações e diversões gratuitas. Você vai convidar uma pessoa que mora no bairro vizinho para aproveitar o evento. No espaço abaixo, você deve escrever o convite para o evento. Não se esqueça de escrever o nome da pessoa que você irá convidar, a data, a hora e o local do parque. Finalize o texto com uma despedida, mostrando o motivo para o seu convidado não perder a inauguração. Lembra, profs, quando eu estava lendo lá a respeito, né, de lá na escala, como a criança ia escrever, que o mais importante no caso aqui, ela dá o seu recado ser entendida, mas o que pega muito aqui nesse convite, essa criança, ela reconhece a estrutura desse convite. Ela não pode esquecer, né, o nome da pessoa que vai receber esse convite, a data, a hora, o local do parque. Ela vai também, né, precisar ter uma despedida nesse convite. Quem está escrevendo esse convite? Né? Então, são pontos importantes de você trabalhar no dia a dia, aí em sala de aula. Continuando, através da escrita do reconto de um conto. Eu coloquei esse modelinho aqui, mas pode ser que o aplicador ele vai ler um conto, né, um trecho de um conto, e pedir para as crianças, né, recontarem e escrever o reconto desse conto lido. Então, é muito importante que no dia da sala de aula a gente já acostume a criança com é, com essa escrita de conto. Você pode usar no início, como eu fiz aqui, uma sequência de imagens para ajudar a criança a escrever cada parte desse conto, né? Ela separar esse conto em imagem e contar parte a parte. Então, essa atividade de sequências ajuda muito. Então, aqui, olha, observe a sequência de imagens abaixo. Escreva uma pequena história relacionada com as imagens que você observou acima. Então, esse, né, é bacana a gente ir trabalhando com a criança. Aí, para todos os itens de escrita que a gente conversou até aqui, comumente vale-se da teoria da psicogênese da língua escrita proposta por Ferreira e Teberoski. Lá, né, que a gente, né, discutiu muito isso em 1986. Então, a gente vai se valer dessa teoria para caracterização da escrita dos estudantes em conceitos. Que conceitos são esses? Então, para todos os itens da escrita, como eles vão ser observados, analisados?
Então, aí esses conceitos, né, que a gente já trabalhou tantas vezes em sala de aula, a gente já estudou tanto para saber como a nossa criança está pensando a escrita. Eu, assim, particularmente, eu gosto muito de analisar a escrita da criança através desses conceitos, porque eu encontro literatura para fazer as crianças avançarem, né, de acordo com a fase em que elas estão. Então, nós vamos ver o conceito primeiro aí, o pré-silábico. A escrita do estudante não apresenta relação entre letra e som. Geralmente, nessa fase pré-silábica, a criança usa muito as letras do nome dela, né, para escrever palavras. Em algumas vezes, ela mistura letra com outros sinais. Outras vezes, essa criança no nível pré-silábico, ela não faz correspondência do tamanho da palavra, de uma palavra com a outra, conforme o significado, mas ela pensa sempre, conforme o significante, mas ela pensa no significado, né? É aquela fase do realismo nominal, então ela olha para a formiga, escreve com poucas letras, elefante com muitas letras, porque o elefante é grande. Então, escrita o conceito silábico ali, a escrita do estudante passa a representar uma letra para cada sílaba. Olha só, estrela, né? Comércio. Então, tem sempre, geralmente as vogais ficam muito acentuadas pelas crianças, assim como algumas consoantes. Então, que às vezes soa mais forte para essa criança. Mas aí a gente, esse nível silábico, a gente sempre fala que ele é dividido em silábico com valor sonoro, onde a criança já reconhece pauta sonora, estrela, coloca três letras, mas nem sempre essas três letras que ela escolheu tem a ver com o som que é usado nessa palavra. E a escrita do silábico sonora, como essa que vocês estão vendo aí, ela já relaciona ao som, né, que é esse objeto que ela faz ao falar, ao pronunciar o nome desse objeto. O conceito silábico alfabético, a escrita do estudante inclui sílabas representadas por uma única letra e outras sílabas com mais de uma letra. Então, a gente vai olhando, a gente percebe que elas vão avançando nesse pensar a escrita e vão fazendo a adição de outras letras, né, para explicar essa forma com que esse som ali é representado. Temos também o alfabético, o estudante compreende a relação letra-som, mas comete desvios de escrita ainda. Então, você vai encontrar alguns erros ali também da criança, que não são erro para a gente, né? A gente já sabe, são caminhos que ela faz para pensar essa escrita, e também ortográfico, o estudante escrever já de forma ortográfica a palavra correta. A gente sabe que é muito difícil isso, porque até nós, professores, de repente uma pessoa nos pergunta como escreve uma palavra, a gente precisa escrever no cantinho para ativar nossa memória fotográfica e a gente lembrar. Imagina a criança numa situação de escrita, não é, professores? Vocês, como que vocês avaliam a escrita de suas crianças? Coloque aí no chat, como vocês realizam esse trabalho? Vocês também utilizam, né, a proposta de Ferreiro e Teberoski, ou você utiliza uma outra forma para avaliar essa escrita? É, Durante muito tempo a gente ficou fazendo aquele trabalho, né, de escrita de quatro palavras, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílabas. Falávamos que tinha que ser do mesmo campo semântico. Alguns estudos hoje, né, a pós-graduação que está sendo oferecida pelo MEC, né, que trabalha exatamente essa teoria, eles já falam que não é tão importante esse campo semântico. Então, muitas discussões são feitas nesse sentido. E você? Como avalia a sua criança? Como avalia a escrita da criança? Será que você é um daqueles professores que acredita que a gente só pode avaliar a escrita da criança depois de agosto, que você quer juntar repertório para ela poder escrever? Ou você já aproveita que essa criança vê a escrita em todo o espaço e você já faz esses movimentos de escrita, trabalha paralelo, embora a gente saiba que às vezes as crianças aprendem a ler mais rápido, né? Mas a gente trabalha ali junto a leitura, a oralidade,
a escrita, a análise linguística. Porque a gente sabe que por mais que seja muito discutido isso, muito trabalhado isso, algumas pessoas ainda pensam que primeiro a gente faz a criança ler e depois a gente faz a criança escrever. Vamos continuar, professores? Aí, esse texto que eu coloquei aqui, eu também achei no guia de correção lá do avaliador, né? Então, é muito importante nós pensarmos que, peraí, não será aceita palavra distinta da que foi ditada. Então, a criança pode cometer desvios, mas ela não pode escrever uma palavra que não tenha a ver com o que foi ditado. No caso da repetição de palavras, é preciso considerar que estiver grafada corretamente, com menos desvio. Deve-se considerar a escrita da palavra fora do espaço destinado para a escrita. Lembra que no Enem só é aceito o que escreve, que é escrito ali dentro daquele espaço. Aqui nós estamos falando de uma criança, né, gente? Letra espelhada será contada como um tipo de desvio, sendo avaliada até o conceito B, no máximo, conforme a ocorrência. Lembra lá daqueles conceitos A, B, C e D que nós vimos anteriormente? Não importa o padrão de letra utilizada pelo estudante, cursiva, forma ou misto. Isso também nos diz muita coisa, tá, profs? Às vezes a gente está com aquela pressa de fazer o menino lá no primeiro ano escrever com letra cursiva. E na avaliação, onde vamos definir o ICA, a letra cursiva, ela não é cobrada, né? A criança pode escrever com letra de forma ou usar as duas. A acentuação gráfica não será considerada para fins de avaliação nessa questão. A segmentação da escrita não será avaliada nessa questão, desde que o estudante não tenha apresentado apenas letras dispersas ao longo da página na tentativa de compor a palavra. Caso ocorra, deve ser analisado se a ocorrência configura uma escrita pré-silábica. Aí a gente vai lembrar de novo aqueles conceitos A, B, C, D. Então, como a gente falou já antes, então, a criança, né, algumas situações relacionadas à segmentação é aceita, mas a criança sempre tem que estar ali presa ao sentido, né? Não o sentido, ela tem que estar presa ali ao que foi ditado, à imagem que foi apresentada, tá bom? Continuando. Lembra que a gente conversou? Se na hora que ela vai escrever uma frase de uma imagem, se tem plausibilidade, pouca plausibilidade, ou se não tem nada a ver com a cena. Então é preciso pensar sobre isso, profs. Então, aí eu trago aqui agora uma parte assim que eu penso com muito carinho, para que a gente, se a gente conseguir fazer no dia a dia em sala de aula, vai potencializar o trabalho com as produções escritas. E eu trago com muito respeito, profs, porque eu sei que vocês já executam, já fazem muita coisa em sala de aula, tá? Mas é algumas sugestões, provavelmente alguma dessas sugestões vocês já fazem, mas a gente sempre vai pensar também naquela pessoa que não faz, que às vezes não tem ideia do que fazer, tá bom? Vamos lá. Então, o que que a gente pode trabalhar? O ditado, velho e bom amigo ditado de palavras. É importante você ditar, é importante você trocar com um colega, às vezes, do primeiro ano, do segundo ano, que também está trabalhando ditado na sala dele, outra pessoa dá esse ditado, né? A criança ouvir essa palavra de outra pessoa. Um ditado ilustrado ou autoditado, como algumas pessoas chamam. Então, é muito importante a gente já ir analisando a escrita dessa criança, com base nos conceitos, né, da Emília Ferreira e Teberoski, porque aí a gente vai procurar nas literaturas, existem livros, né, didática do nível silábico, pré-silábico, que pode nos ajudar a pensar intervenções a partir da escrita dessa criança, né, de como a criança escreveu. Eu trouxe outra sugestão aqui aproveitando as histórias que são contadas. Essa história aqui é de Ana Maria Machado, Caixinha de Ouro. Então, eu propus aqui duas situações
de produção. A situação de produção um é a seguinte. Ao acordar, Caixinhos de Ouro saiu correndo em disparada, com medo dos ursos, e nem pediu desculpas por ter feito tanta bagunça na casa deles. Imagine que ela chegou em casa, ficou arrependida do que fez e quer pedir desculpa aos ursos. Para isso, resolveu escrever uma carta contando o que aconteceu e se desculpando, mas ela precisará de nossa ajuda. Como deverá escrever essa carta? Como Caixinhos deverá escrever essa carta? Então, a gente vai ajudar, né? No caso, a gente vai fazer esse trabalho com a criança reconhecendo que ela vai ajudar Caixinhos de Ouro a escrever essa carta para os ursos. Na situação, né, de produção 2, ó, os ursos receberam a carta da Caixinhos de Ouro e ficaram com muita vontade de dizer a Caixinha de Ouro que não estão bravos e que gostariam de brincar com ela. Agora faça de conta que você é o neném ursinho e escreva um bilhete para Caixinhos de Ouro, convidando-a para brincar. Olha, que então aqui duas produções. Do mesmo jeito, profs, você pode fazer com outros contos, né? Pensando convites, pensando bilhetes, pensando listas, ok? Uma atividade que dá para a gente trabalhar com as crianças é aproveitar as brincadeiras, aproveitando as brincadeiras realizadas pelas crianças no pátio. Ó. Produção coletiva ou individual das instruções de um jogo ou brincadeira. Você poderá também pensar com a criança, tanto a escrita de um bilhete da criança que não veio à aula, contando, né, como foi brincar, como podemos também brincar com a criança e depois você propor condições à criança dela convidar uma outra sala o outro dia para brincar com vocês também. É uma outra situação de produção que a gente pode trabalhar no dia a dia, ajudar nossas crianças. A apresentar propostas também de escrita similares às que serão cobradas nas avaliações. Para quem é da plataforma Saeb Digital, que está sempre na frente, né? Num dos encaminhamentos, num dos simulados, teve exatamente essa questão, esse item aqui. A professora Bia, do segundo ano da escola Pingo de Gente, está organizando o Dia do Amigo na escola. Será dia 15 de setembro, às 8 horas. E cada colega deverá escolher um amigo que estuda em outra escola para esse evento. Marina é aluna da professora Bia e já escolheu quem vai levar. Agora ela precisa escrever um convite para sua amiga Natália, convidando-a para o dia do amigo. Ajude Marina a escrever esse convite no espaço abaixo, lembrando do que não pode faltar nesse gênero, né? Na escrita desse gênero. Outras, né, situações, né, que eu coloquei aqui, eu coloquei uma sequência de imagens para escrita de frases ou de pequenos textos para a gente ir trabalhando com a criança. O que é importante para a gente estar olhando para essas imagens e lembrando daquela habilidade 1504, né, de ajudar a criança a compreender o texto, né, esse texto não verbal, através dos elementos gráficos visuais que tem nele. Então, ajudar a criança a enxergar tudo o que tem nessa imagem, como está o tempo, quais os personagens que aparecem, que elementos tem nesse texto, né, nessa imagem. Né? Então, a gente ajuda primeiro a criança a enxergar, ver essa imagem na sua totalidade e escrever uma frase sobre ela. A gente lembra que, logo assim, quando eu comecei a trabalhar na sala de alfabetização, eu via que a criança, às vezes, na hora de escrever, ela tinha um vocabulário mais empobrecido, né? Sempre a menina é linda, o menino é lindo, o menino é bonito, o menino é ótimo. Então, nós, no trabalho de ajudar a criança a escrever, vamos ajudar a criança a olhar essa imagem na sua totalidade e fazer perguntas qualificadoras, né? Você pode pensar uma pergunta para essa imagem, né? O que que vamos pensar que é Bia e Lauro, né? Que é Lauro e Bia. O que que Lauro e Bia estão fazendo? Ou você pode dar um início para esse texto. Lauro e Bia gostam sempre de ajudar a mãe nos afazeres do dia. Um certo dia, Lauro e Bia ajudaram a mãe, aí você pede a criança para terminar. Então, você pode fazer perguntas qualificadoras ou iniciar esse texto,
ou pensar um esquema para escrever esse texto. Tá bom, profs? Olha aqui outra imagem das crianças brincando de música numa pracinha que pode ser um coreto da própria escola ou numa pracinha. Outra imagem, né, das crianças entrando no ônibus. Pode ser entrando ou pode ser descendo. Onde será que essas crianças foram ou irão? Né? Então, trazer aqui algumas perguntas para as crianças para ajudá-las a escrever melhor. Aqui uma outra, né, das crianças na praia. Quem são essas crianças? Será que são irmãos? Será que são primos? Ou será que as duas crianças que a gente vai pensar no nome encontraram um amiguinho? Ou será que essas três crianças são cada um de uma família, cada um de uma família e se encontraram na praia? O que elas estão vendo? De que elas estão brincando? Então, os professores aqui nesse momento vai ajudar as crianças a pensar, né, no que escrever. Aqui também observe as imagens abaixo, leia as descrições, depois crie uma pequena história relacionada às descrições das imagens. Então, eu tenho aqui um guerreiro valente, um dragão medroso, né? E eles viraram que amigos para sempre. Como que eu posso discorrer, né, uma frase ou um parágrafo, né? Ou um textinho de 2 linhas, 3 linhas da criança com essas imagens aqui apresentadas? Uma outra sugestão que eu sempre faço e não me canso de fazer é o quanto as idas na biblioteca auxiliam o processo de escrita da criança. É nos livros contado para essas crianças que as crianças encontram referências de como escrever. Normalmente a criança já começa a sua escrita com era uma vez, por conta de ouvir muito era uma vez, embora a gente sabe que nem todas as histórias começam com era uma vez e nem terminam com um final feliz. Mas o que fica para essas crianças é aquilo que ela ouve desses livros que são contados para ela. Então, prof, chama atenção quando estiver lendo com as crianças de como começou essa história, de como terminou, do que aconteceu nessas histórias. Começa a pedir para a criança fazer, algumas crianças fazer o reconto da história lida por você. Isso ajuda muito, tanto no processo de leitura quanto no processo de escrita. Então, livros e mais livros. Eu não canso de falar sobre isso, do quanto a literatura ressignifica a criança, auxilia no seu processo de alfabetização, as fazendo escrever melhor. Então, eu quero deixar aqui para vocês, né, as nossas redes sociais, as redes sociais da plataforma Saeb Digital. Eu não quis aqui esgotar o assunto, porque enquanto eu estava falando, eu já estava pensando em outras possibilidades, e eu sei que acontece isso com você, professor, também, daquilo que você pode fazer com as figuras dos próprios livros didáticos que vocês trabalham aí na cidade de vocês, o como a gente pode trabalhar a reescrita, né, de uma outra forma, com outro final das histórias que estão presentes no livro. Quanto a gente pode trabalhar também a escrita de frases a partir das imagens que eles vão encontrar no livro. Então, aproveita esse tempo, profs, né, da agora, né, a gente vai começar, amanhã já é o dia 1º, né, então, até o dia 20, o que eu posso trabalhar com as minhas crianças, ajudando-as nesse processo de escrita? No mais, obrigada pela escuta de vocês, que vocês tenham uma boa noite, vocês que estão aqui comigo hoje, né? Que vocês tenham uma boa noite, né? Que esse encontro tenha sido frutífero para vocês, que dê margens e ideias para ótimos trabalhos aí em sala de aula. Lembrando que nós, os verdadeiros professores, não temos a avaliação como um fim em si mesma. A avaliação está lá no final, lá para mostrar todo o percurso que você traçou até aqui, todo o percurso que a criança fez, que o seu colega da turma anterior também auxiliou. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro.